Capítulo 10. Disciplinando o pirralho. Long Shen reconheceu o velho, e não era apenas Long Shen que o reconheceria. Na capital imperial, havia apenas algumas pessoas que não o reconheceriam como o presidente da Guilda dos Alquimistas, o grão-mestre Yun Ti. Senhor Yun Ti, esse pirralho de repente correu para causar problemas. Eu estava prestes a expulsá-lo, explicou o velho apressadamente quando viu o grande mestre Yun Ti. Long Shen revirou os olhos. Fingindo uma expressão extremamente grata, ele disse: "Você é o grande mestre Yun Ti." Maravilhoso, Long Shen agradece o favor de salvar sua vida. Originalmente, a expressão de Yun Ti estava descontente, mas ao ouvir Long Shen dizer isso, ele não pôde deixar de se distrair, perguntando: "Filho, você está me reconhecendo erroneamente como outra pessoa?" "Reconhecendo? Não, definitivamente não." Long Shen balançou a cabeça. Apontando para o velho, ele disse: "Através desse grande mestre, minha mãe pagou vários milhares de moedas de ouro para comprar uma pílula de osso de tigre de você. Só assim consegui me recuperar das minhas feridas. Este pequeno realmente não pode agradecer o suficiente." Ouvindo Long Shen contar esse caso, a expressão do velho mudou imediatamente e a expressão de Yun Ti ficou fria. Olhando para o velho, ele disse: "Guanche, o que é isso?" "Presidente sênior, não dê ouvidos ao seu lixo." Guanche apressadamente tentou explicar. Por que você não está reconhecendo isso?" Pensar que as pessoas da nossa guilda de alquimistas são de um caráter tão nobre que nem colocam seus nomes nas boas ações que fazem. Só que a questão de você vender para minha mãe uma pílula de osso de tigre defeituosa é muito conhecida. Long Shen sorriu friamente. Embora Guanche estivesse continuamente lançando olhares significativos para Long Shen continuou a agir como se não tivesse notado. "Você realmente achou que o dinheiro da minha família Long era tão fácil de roubar?" Guanche era atualmente um membro sênior da Guilda dos Alquimistas. Ele foi ensinado um pouco pelo grande mestre Yun Ti, mas ele não era alguém extremamente talentoso. No entanto, depois que Guanche seguiu cuidadosamente e atentamente Yun Ti por algumas décadas, Yun Ti sentiu alguma pena dele e lhe deu a posição de atendente com alguns trabalhos aleatórios de baixo grau para fazer na Guilda dos Alquimistas. Ocasionalmente, quando ele refinava uma pílula de lixo, ele a entregava a Guanche para manuseá-la. Normalmente, essas pílulas de lixo teriam sua porção útil extraída para alguns líquidos medicinais, eles definitivamente não seriam autorizados a serem vendidos no mercado. Isso estava relacionado à integridade da profissão. Se vazou que o grande mestre Yun Ti realmente vendeu uma pílula de lixo, então ele se tornaria uma piada entre seus colegas alquimistas. O grão-mestre Yun Ti suspirou. Olhando para Guanche, ele disse: "Você me segue há várias décadas, então já entende meu caráter. Saia e nunca mais volte." O rosto velho de Guanche ficou mortalmente pálido. Seus olhos com um traço de relutância, ele implorou: "Senhor, eu." "Vai." Yun Ti respondeu indiferentemente, acenando com a mão. Guanche quase ficou paralisado e caiu no chão. A declaração de Yun Ti foi equivalente a expulsá-lo da Guilda dos Alquimistas. Um atendente originalmente alto e distante em um flash tornou-se alguém completamente carente de qualquer coisa. Guanche parecia envelhecer várias décadas. "Ei, estou falando com você,
pare de fingir. Você enganou e enganou pessoas por tantos anos fora desta guilda. Neste momento, você já ganhou tanto dinheiro do mal que nem conseguirá gastar tudo antes de morrer. Por que você está agindo como se fosse tão merecedor de pena? Long Shen disse com desdém. Como atendente da guilda dos alquimistas, esse velho se tornou extremamente próximo de algumas famílias nobres. Depois de se arrastar por tantos anos, ele definitivamente obteve muitos benefícios. Olhar para o rosto dele fez com que Long Shen se sentisse doente e enojado. A expressão de Guan Che ficou furiosa, seus olhos se encheram de amargo ressentimento. No entanto, ele não disse nada e apenas saiu lentamente com a cabeça baixa. Observando Guan Che ir embora, o grande mestre Yun Ti balançou a cabeça. Em direção a Long Shen, ele disse: obrigado, jovem. Caso contrário, esse velho ainda estaria completamente no escuro. Aquele velho era alguém que enganou minha família com uma de nossas fortunas. Eu vim propositalmente para me vingar, não há necessidade de ser tão cortês. Long Shen riu. Ao contrário das expectativas, o grande mestre Yun Ti respondeu: nada mal. Um jovem que é tão direto claramente não é adequado para uma vida traiçoeira e enganosa. Como as intenções e maneiras desse jovem podem ser escondidas por toda a vida. Já que é impossível escondê-los, eu posso agir como uma boa pessoa. Long Shen abriu os braços com franqueza ao responder. O grão-mestre Yun Ti não pôde deixar de rir. Ao longo de seus últimos anos, todos o tratariam com reverência. Esta era a primeira vez que alguém falava com ele de uma maneira tão brincalhona, então agora era uma experiência bastante agradável. Pequeno companheiro, certamente você não veio à minha guilda de alquimistas apenas para relatar esta reclamação. Claro que não. Eu vim aqui para fazer o exame de alquimista. Depois de dizer isso, Long Shen estendeu a mão direita. Sopro. Uma pequena chama saltou de seus dedos. A fim de deixar uma impressão profunda no grande mestre, a mão de Long Shen tremeu e a chama começou a agir como um macaco selvagem, pulando de brincadeira. Nada mal. Originalmente, quando ele viu a chama, Yun Ti apenas acenou levemente com a cabeça. Ser capaz de aglomerar uma chama de pílula nessa idade não pode ser considerado ruim. Mas as seguintes ações de Long Shen fizeram com que ele realmente ficasse um pouco comovido. A capacidade de controlar a chama dependia principalmente da quantidade de força espiritual que se tinha. A capacidade de Long Shen de controlá-lo de uma maneira tão viva demonstrou que sua força espiritual havia superado um pouco uma pessoa comum. O que ele não sabia era que Long Shen ainda estava se segurando. Se ele trouxesse as artes secretas de suas memórias, ele poderia aterrorizar completamente esse grande mestre. Muito bom. Sua força espiritual é pelo menos 2 vezes mais forte que uma pessoa comum, fazendo de você uma boa muda para aprender a refinar pílulas. Yun Ti assentiu. Ouvindo Yun Ti dizer isso, Long Shen sentiu um peso cair de seus ombros. Ser capaz de manter o máximo de força oculta possível ainda era o melhor. Venha, eu vou te trazer para fazer o teste. Dizendo isso, o grande mestre Yun Ti trouxe Long Shen embora. Olhando para as duas pessoas saindo, todos que já estiveram no salão refinando remédios com suas chamas de pílula não puderam deixar de ficar atordoados. O que?
Ele não precisava ser avaliado antes de fazer o teste diretamente. Como isso é possível? Ele é parente do grande mestre Yunti? Bobagem, ele não é um parente. Esse garoto não é o famoso lixo da capital imperial, Longshen. As mais de 10 pessoas no salão estavam todas lá para fazer o exame de alquimia, mas, de acordo com a convenção usual, eles tinham que atender ao requisito de refinar um certo medicamento fitoterápico primeiro para mostrar que possuíam uma certa qualificação antes de avançar para fazer o exame. O exame. Mas Longshen imediatamente pulou essa etapa, deixando-os furiosos. No entanto, não havia alternativa para eles. Esta era a Guilda dos Alquimistas, uma existência suprema. Ninguém ousaria fazer nada, eles só podiam engolir sua raiva em seus estômagos. Em uma sala subterrânea da Guilda dos Alquimistas, o grande mestre Yunti apontou para um cristal de água na frente deles. Use sua chama nele. Longshen assentiu. Estendendo um dedo, ele condensou uma chama e a colocou em cima do cristal de água. Várias linhas apareceram no cristal de água quando a chama o tocou. O grão-mestre Yunti disse fracamente, sua chama da pílula atingiu a classe baixa de Huang, mal atingindo o padrão. Pilflames foram divididos em classes Tian, Dei, Xian e Huang, com cada classe também tendo 3 níveis. A chama da pílula de Longshen foi aglomerada de si mesmo e não era uma chama de besta ou uma chama do espírito do céu e da terra. Portanto, estar na classe baixa de Huang era muito normal. Grão-mestre Yunti então trouxe Longshen para uma piscina de água rasa. A piscina de água tinha apenas meio pé de profundidade, e o fundo estava coberto com centenas de pérolas cintilantes. Circule sua força espiritual e veja se você pode fazer com que as pérolas flutuem. Obviamente, esta lagoa não era realmente uma lagoa de água. Um exame mais detalhado revelou que a água era claramente água de mercúrio espiritual. Quando Longshen o tocou cuidadosamente, ele descobriu que a água aumentava sua força espiritual em mais de 10 vezes. Isso o aliviou imediatamente, pois sua força espiritual atual não era forte o suficiente para mover objetos sem tocá-los. Aparentemente, ele estava se preocupando demais. Circulando sua força espiritual, ele imediatamente encontrou uma dúzia de pérolas sendo influenciadas por sua força espiritual enquanto flutuavam lentamente. De repente, Longshen notou que a expressão do grande mestre Yunti estava completamente confusa e chocada enquanto ele olhava para aquelas pérolas. Droga, estou prestes a ser exposto. Longshen rapidamente liberou sua força espiritual. Ele usou energia espiritual para tornar seu rosto extremamente pálido como se estivesse prestes a entrar em colapso, fingindo que sua força espiritual estava esgotada. Grão-mestre, que classificação eu conto como? Longshen ofegou enquanto perguntava. Classe Xian, grão-mestre Yunti murmurou. Era como se ele nem tivesse notado o atual estado de saque de Longshen. Apenas um tempo depois Yunti percebeu que Longshen já estava fracamente deitado no chão. Se alguém tivesse que dar uma classificação às habilidades de atuação de Longshen, ele seria Deus da atuação. Não apenas seu rosto estava branco como papel, mas seus olhos pareciam fracos e apáticos, dando-lhe a aparência de alguém que se esforçou demais. Excelente, sua força espiritual é excepcionalmente forte. Seu talento é definitivamente moldável,
eu definitivamente encontrei uma boa muda desta vez. Yun-Ti sorriu. Os olhos de Long Shen brilharam quando ele ouviu isso. Grão-mestre Yun-Ti, este pequeno deseja muito estudar o Dao da pílula. É possível que eu me torne seu discípulo oficial. Yun-Ti balançou a cabeça, eu não posso. Vá treinar com cuidado e mais tarde, apresentarei uma oportunidade para você que permitirá que você salte para o pico do caminho das pílulas. Ouvindo a recusa de Yun-Ti, Long Shen riu com vergonha. Na verdade, o principal é que eu quero uma reputação mais alta para que ninguém se atreva a me intimidar novamente quando eu sair. Yun-Ti olhou fixamente antes de cair na gargalhada. Alguém como Long Shen, que falava tão diretamente, o fazia não saber se ria ou chorava. Quantos anos se passaram desde que ele conheceu um jovem tão interessante? No entanto, a força espiritual anormal de Long Shen fez com que ele tivesse uma excelente opinião sobre ele. Não se preocupe. Mais tarde, eu lhe darei uma placa de identificação de aprendiz de pílula. Quem ousaria continuar a intimidá-lo? Yun-Ti riu. Long Shen ficou animado. Normalmente, se uma pessoa quisesse se juntar à guilda dos alquimistas, primeiro teria que passar no exame para se tornar um especialista em medicina e, depois disso, teria que esperar mais um ano antes de obter as qualificações para fazer o teste para se tornar um aprendiz de pílulas. Especialista em medicina era apenas um nível básico, mas ainda fazia com que os olhos de inúmeras pessoas ficassem vermelhos de inveja. Quanto ao aprendiz de pílulas, foi o início real do cultivo de pílulas. Com sua pílula de chama e força espiritual atuais, ainda é muito difícil para você refinar uma pílula. No entanto, dentro de um ano, você definitivamente poderá refinar as pílulas, então isso não pode ser considerado uma violação das regras. Estou simplesmente dando a você um pouco mais cedo, sorriu Yun-Ti. Long Shen ficou extremamente agradecido. Embora em termos de técnica e habilidade, ele tivesse domínio suficiente para desprezar qualquer um, Yun-Ti era definitivamente um veterano que merecia respeito. O grão-mestre Yun-Ti fez pessoalmente uma placa de identificação de aprendiz de pílula para ele e, além disso, ele também lhe deu um caldeirão medicinal e um conjunto de roupões de pílula. O roupão de pílulas era extremamente luxuoso, e havia uma única estrela de pílula bordada no abdômen, o sinal de um aprendiz de pílulas. O caldeirão medicinal era feito de cobre de fogo e ouro puro, e seu design era muito elegante. Era muitos níveis acima do velho caldeirão que ele havia comprado. Além dessas duas coisas, o que surpreendeu Long Shen foi que o grande mestre Yun-Ti até lhe deu um anel espacial. Este era um tipo milagroso de anel. Contanto que você enviasse sua força espiritual para o anel, você poderia abrir um espaço interior conectado ao anel e armazenar qualquer coisa aleatória. Quanto ao seu valor, era uma mercadoria extravagante que valia centenas de milhares de moedas de ouro. Antes, Long Shen nem ousava sonhar em obter um. Inserindo sua força espiritual no anel, ele descobriu que o espaço interno tinha 3 metros de largura, fazendo com que ele ficasse extremamente grato. Sob o conselho do grande mestre Yun-Ti, Long Shen usou sua placa de identificação para comprar ingredientes medicinais pela metade do preço. Ele também poderia estudar gratuitamente as experiências de refinamento de pílulas da geração mais velha. Long Shen de repente teve a sensação de que havia saltado de uma galinha para uma fênix.
Dentro da guilda dos alquimistas, ele comprou uma grande quantidade de ingredientes medicinais da pílula Feng Fu e algumas outras ervas. Quando Long Shen deixou a guilda dos alquimistas, ele se sentiu uma pessoa completamente diferente de quando entrou. Anteriormente, ele não tinha valor, mas agora valia milhões. Até suas costas estavam completamente retas. No futuro, ele poderia olhar com desprezo para os outros. Quando Long Shen terminou de coletar essa vasta colheita, ele voltou para casa. Assim que ele entrou, ele viu Bauer na entrada. Assim que ela viu Long Shen, ela imediatamente o levou ao quarto da senhora Long. Assim que ele entrou, ele ficou estupefato, seu coração pulando descontroladamente de desgosto.